O portão da base militar. Eu havia estado ali centenas de vezes ao longo dos meses, conseguia encontrar o caminho de olhos fechados, mas hoje era diferente. Eu segurava a mão do nosso pequeno urso. Ele vestia uma camisa social azul escura que eu havia comprado para ele. E na outra mão, eu carregava uma garrafa térmica. Dentro havia uma sopa rica e reconfortante de macarrão com frango, cozida com ervas frescas, que eu havia preparado durante metade do dia. Na semana passada, Tiago havia ligado, reclamando de dores no estômago. Eu consultei especificamente um amigo médico que me disse que uma sopa como essa era o melhor remédio para acalmar a gastrite. Enzo olhou para mim, os olhos brilhando. Mamãe, o papai vai ficar feliz em nos ver? Ele vai ficar radiante. Eu acariciei sua cabeça, imaginando um sorriso se espalhando pelo rosto sério do coronel Tiago Santos. Eu não consegui evitar sorrir também. Nós nos aproximamos da guarita dos guardas. Um jovem soldado desconhecido, com no máximo 20 anos, estava em seu posto, o rosto tenso e em posição de sentido. Olá, estou aqui para ver o comandante da base, Coronel Tiago Santos. Sou esposa dele. Eu sorri educadamente e levantei um pouco a garrafa térmica. Trouxe um almoço caseiro para ele. O jovem soldado olhou para mim e algo indecifrável brilhou em seus olhos. Ele pegou o telefone interno, discou um número e falou algumas frases baixas. Eu não consegui ouvir tudo, só captei as palavras esposa do comandante. Ao desligar, sua expressão ficou ainda mais estranha. Senhora, o melhor é a senhora voltar para casa. Ele tentou evitar meu olhar. O coronel Santos não pode receber visitas neste momento. Não pode receber visitas. Eu fiquei surpresa por um momento. Depois ri. Eu não sou uma visita. Sou a esposa dele. Apenas avise que eu estou aqui. Ele vai entender. O rosto do soldado ficou vermelho vivo. Seus lábios tremeram como se as palavras estivessem presas na garganta. O que foi? Meu sorriso desapareceu lentamente. Senhora, realmente não é possível agora. Ele finalmente forçou as palavras, a voz ficando mais baixa. A amiga de infância do coronel está na base. Visitas estão estritamente proibidas hoje. Amiga de infância na base. Visitas proibidas. As palavras foram como agulhas de gelo, perfurando meus ouvidos e correndo pelas veias, congelando meu coração. Era julho, o asfalto queimando a mais de 37 graus. Mas eu tremia descontroladamente no portão da instalação militar. Instintivamente, olhei para baixo, para Enzo. Ele olhava de mim para o soldado com confusão, ainda sem entender o que havia acontecido. Eu me agachei e cobri as orelhas pequenas e macias dele com as palmas das mãos, pressionando com tanta força que meus próprios dedos tremiam. Enzo, a mamãe vai só conversar com o homem por um segundo. Não escute, tá bom? Enzo assentiu obedientemente. Ainda agachada, olhei para o jovem soldado. Eu olhava para cima para ele, mas meu olhar o fez dar um meio passo involuntário para trás. O que você acabou de dizer? Eu perguntei. Minha voz tão baixa que mal a reconheci. A amiga de infância dele, senhora Santos, eu só estou transmitindo uma ordem. O soldado estava em pânico. Quem deu essa ordem? O sargento João Evans, o ajudante do coronel. Eu sibilei o nome entre os dentes. Então me levantei, tirei o celular da bolsa e disquei. 2 toques. Então a chamada conectou. Lucas, eu disse. A voz do meu irmão do meio, Alexandre Ventura, soava sorridente. Ora, nossa princesinha, o que traz você a ligar para o irmão mais velho? Aquele tal de Santos te magoou de novo? Lucas, eu estou parada no portão principal da base do Tiago Santos. Eu articulei cada palavra com precisão gelada. Ele deu ordem para não me deixarem entrar. Disse que a amiga de infância dele está lá dentro e visitas estão proibidas. Silêncio pairou do outro lado da linha. Alexandre Ventura havia dedicado 20 anos ao exército, subindo de líder de pelotão a general de brigada, comandando todo o corpo. Eu o conhecia bem demais. Quanto mais quieto ele ficava, mais aterrorizante era sua raiva. Lira. Sua voz baixou, tornando-se como um rio congelado no inverno. O que você quer? Eu quero que a família Ventura faça uma varredura completa, eu disse. Com uma mão, eu ainda cobria as orelhas de Enzo. Com a outra, eu segurava o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu vou falar com o Nicolau pessoalmente e com a Ana também.
Tiago Santos e a amiga de infância dele não vão escapar disso. Sem piedade. Feito. Lucas disse apenas uma palavra e desligou. Eu guardei o telefone na bolsa e me agachei novamente, tirando as mãos das orelhas do meu filho. Enzo piscou. Mamãe, nós não vamos entrar? Não, não vamos. Eu o levantei nos braços. O menino de 4 anos já estava pesado. Eu o ajustei, pressionei minha bochecha contra a dele e disse: a mamãe vai te levar para casa e fazer macarrão com queijo e bacon para você. Quer? Mas e o papai? Nós não vamos dar a sopa para ele. Eu olhei para a garrafa térmica no chão, o caldo que eu havia cozido por horas, retirando a espuma 3 vezes, adicionando as melhores especiarias, aquele caldo dourado e perfumado. Eu o havia colocado na nossa melhor garrafa térmica e dirigido até aqui com tanto cuidado. Eu levantei o pé e chutei a garrafa térmica. A tampa voou para o lado. O caldo dourado derramou no asfalto. O macarrão caseiro e pedaços de frango caíram na poeira. O jovem soldado abriu a boca, mas não ousou dizer uma palavra. Vamos embora, Enzo. Eu me virei, segurando meu filho. Meus saltos clicavam com força contra as placas de concreto. Clac, clac. Cada passo era firme e confiante. Deitado no meu ombro, Enzo olhou para trás para a garrafa térmica quebrada e disse baixinho: mamãe, que desperdício de sopa. Eu nem daria isso para um cachorro. Eu respondi. Eu carreguei Enzo até o estacionamento, o coloquei na cadeirinha do carro e o prendi. Depois entrei no banco do motorista, liguei o motor, mas não saí imediatamente. Eu fiquei sentada no carro, olhando para os portões da base. Eu havia passado por aqueles portões por 4 anos, desde que me casei com Tiago. Cada vez, os soldados no controle de acesso saudavam e me cumprimentavam. Eu achava que era respeito, um sinal de que me consideravam uma deles. Só hoje entendi que aqueles portões nunca haviam se aberto de verdade para mim. Sua amiga de infância, Clara Mendes, claro que eu sabia sobre ela. Eles haviam crescido juntos numa base militar. As famílias eram amigas. A mãe de Tiago até brincou uma vez que as crianças cresceriam e se casariam. Depois Clara foi estudar na Europa Ocidental e nunca mais foi mencionada. Depois que Tiago e eu nos casamos, a mãe dele mencionou Clara uma vez. Minha irmã mais velha, Ana, imediatamente a calou. O passado fica no passado. Tiago está se casando com minha irmã mais nova agora. Espero que você entenda a diferença, Eleonora. Na época, eu achei que minha irmã estava sendo dura demais. Eu até pedi para ela ser mais gentil, acreditando que o amor de Tiago era suficiente para mim e que nada mais importava. 4 anos eu dei a ele um filho. Eu cuidava de toda a casa, cuidava dos pais dele. Quando o pai dele esteve no hospital, eu passei 7 dias e 7 noites ao lado da cama. Para o aniversário da mãe dele, eu comecei a preparar um mês antes e tricotei à mão um chale de cashmere, trabalhando até os dedos ficarem em carne viva. Onde estava Clara Mendes enquanto eu fazia tudo isso? Eu não sabia, mas agora sabia que ela havia voltado e eu havia sido expulsa do mundo do meu próprio marido. Eu tirei o celular e abri uma conversa. Escrevi para meu irmão mais velho, Nicolau. Preciso que você investigue alguém. Clara Mendes, recém-chegada do exterior. Quero um dossiê completo. Quem ela encontrou, o que fez, onde mora. Enviar. Depois abri outra conversa. Lucas já está cuidando disso. Preciso que você faça uma coisa. Compile uma lista completa de todos os recursos, projetos e linhas de crédito que a família Santos recebeu graças à Corporação Ventura. Máximo de detalhes. Enviar. Eu joguei o telefone no banco do passageiro e arranquei. Saindo do estacionamento, dei uma última olhada naqueles portões. Acelerei e fui embora sem olhar para trás. Em casa, troquei as roupas de Enzo, lavei suas mãos e o instalei na sala para assistir desenhos. Depois entrei no quarto e abri a última gaveta da cômoda. Dentro estavam coisas que eu não tocava havia muito tempo. Um acordo de transferência de ações da Corporação Ventura. Antes de morrer, meu pai havia transferido 15% das ações da empresa para o meu nome. Eu nunca havia me envolvido nos negócios. Meu irmão mais velho, Nicolau, gerenciava tudo. Todo ano, depois da distribuição dos dividendos, ele transferia o dinheiro para minha conta. Eu nem olhava os números, não precisava, mas havia uma cláusula naquele acordo que eu sempre lembrava. Um acionista com no mínimo 15% das ações tem poder de veto.
Eu tirei o acordo. O papel havia amarelado um pouco, mas as assinaturas estavam claras. A assinatura do meu pai, minha assinatura. Eu passei o dedo sobre o nome do meu pai e meus olhos de repente arderam. Pai, eu sussurrei. Prometo que você não vai se envergonhar de mim. O telefone tocou. Era Nicolau Ventura. Sua voz estava muito calma, mas eu sabia que ele fingia. Os homens da família Ventura sempre eram assim. Quanto mais forte era a fúria, mais calmos ficavam, como o oceano antes da tempestade. Calmo na superfície, mas com correntes mortais rugindo abaixo. O dossiê sobre Clara está no seu e-mail, Nicolau disse. Dê uma olhada, depois conversamos. Mas posso te adiantar agora. Ela tem um passado bem sujo. Digo, aqueles anos no exterior, oficialmente, ela estava estudando. Na realidade, estava envolvida em projetos extremamente questionáveis. Nossos advogados estão investigando os detalhes agora. Teremos resultados em 3 dias. Tudo bem, eu respirei fundo. Nicolau, tem mais uma coisa. Estou ouvindo. Eu quero revogar todos os investimentos e contratos que a Corporação Ventura forneceu para a família Santos. Um momento de silêncio do outro lado. Quando Nicolau falou novamente, havia um leve sorriso na voz, mas era um sorriso frio. Tem certeza? Tenho certeza. Tudo bem, ele disse. Quando começamos? Agora mesmo. Depois de desligar, abri meu e-mail. O dossiê sobre Clara era extenso. Fonte pequena, resumos, fotos, mapas de redes sociais. Eu rolei página após página. Clara Mendes, 31 anos, 2 anos mais velha que eu. Mestrado em Ciências dos Materiais por uma universidade europeia. Trabalhou 3 anos num instituto de pesquisa local depois de se formar. Voltou para o Brasil no início deste ano. Depois do retorno, conseguiu emprego numa empresa localizada perto da base militar de Tiago. Alugou um apartamento a menos de 1,5 km da base. Eu continuei rolando e de repente vi uma foto. A imagem estava borrada. Noite, a luz fraca de um poste. Um homem e uma mulher parados ao lado de um jipe verde escuro. O homem era Tiago Santos. A mulher era Clara Mendes. Tiago apoiava uma mão no teto do carro, olhando para baixo para ela. Clara tinha a cabeça inclinada para cima. A distância entre eles era menor que 10 centímetros. No canto inferior direito estava a data da foto, 3 dias atrás. Eu encarei a foto por muito tempo. 3 dias atrás, Tiago havia me mandado mensagem dizendo que estava extremamente ocupado esta semana e pedindo para eu não visitar a base. Disse que estava preparando um grande exercício de treinamento e ficaria até tarde todas as noites. Então era isso que suas noites tarde no trabalho pareciam. Eu fechei o laptop, me recostei na cadeira e fechei os olhos. Minha mente estava em caos, mas ao mesmo tempo havia uma clareza estranha. Eu me lembrei de como Tiago havia me pedido em casamento 4 anos atrás. Ele se ajoelhou, estendeu um anel e disse: Clara, você quer se casar comigo? Minha irmã Ana caiu na gargalhada. Você errou o nome e ainda está pedindo. O rosto de Tiago ficou vermelho instantaneamente. Ele começou a pedir desculpas profusamente. Desculpe muito. Estou tão nervoso. Lira, você quer se casar comigo? Na época, todos achamos que era só nervosismo. Eu abri os olhos. Clara, Lira, que ironia. Minha irmã Ana ligou. Lira, eu verifiquei tudo. A voz de Ana era afiada e profissional. Eu elaborei uma lista preliminar do que os Santos conseguiram da Corporação Ventura. 12 contratos de construção totalizando mais de 250 milhões de reais. 37 fornecedores, todos nossos parceiros antigos e confiáveis. 5 garantias bancárias no total de 85 milhões de reais. Ela fez uma pausa e sua voz virou gelo. Tem mais uma coisa que você não sabe. A empresa do pai de Tiago estava à beira da falência há 3 anos. Foi Nicolau quem, em nome da corporação, injetou 60 milhões de reais para salvar. Luz, quando pegaram o capital, os Santos assinaram um acordo com metas de desempenho. Eles eram obrigados a atingir um certo nível de lucro em 3 anos. Este é o 3º ano, e os lucros deles nem chegam perto da meta. Por que ninguém me contou sobre esse acordo? Eu perguntei. Nicolau não quis te preocupar. Você havia acabado de ter o Enzo. Sua saúde estava frágil. Decidimos não dizer nada. Achamos que, bom, eles são família. Devíamos ajudar.
Quem diria que eles iriam? Ana não terminou, mas eu sabia o que ela queria dizer. Organize uma reunião com Nicolau e Lucas amanhã à noite na antiga fazenda da família. Eu disse, preciso fazer um anúncio. Tudo bem, Ana respondeu. Depois acrescentou, Lira, o que você decidir, estamos do seu lado. Depois de desligar, fui para a sala. Enzo estava sentado no sofá assistindo desenhos, abraçando um urso de pelúcia. Quando me viu, correu com um sorriso e abraçou minha perna. Mamãe, estou com fome. A mamãe vai fazer o jantar agora. Eu me agachei, o peguei no colo e beijei sua bochecha. Enzo enrolou os braços no meu pescoço e disse com sua vozinha, Mamãe, vamos parar de ir ver o papai. Eu não amo mais o papai. Eu congelei. Por que você não ama mais ele? Porque a mamãe chorou hoje. Eu não havia chorado. Pelo menos não na frente de Enzo. Mas as crianças entendem tudo. Tudo bem. Eu o abracei ainda mais forte. Não vamos mais vê-lo. Naquela noite, depois de colocar Enzo para dormir, eu fiquei sozinha na varanda. A tela do celular acendeu. Uma mensagem de Tiago. Lira, ouvi o que aconteceu hoje. Não pense demais. Clara veio me ver por trabalho. A empresa atual dela tem um projeto conjunto com nossa base. Ela é a líder do projeto. Eu disse ao guarda para não deixar ninguém entrar, porque não queria que nos distraíssemos. Não era dirigido a você. Assim que eu terminar as coisas em alguns dias, eu vou para casa e explico tudo. Eu li a mensagem, tomei um gole de água e respondi, tudo bem, cuide do seu trabalho. Depois de enviar aquelas 5 palavras, virei o telefone para baixo. Do lado de fora, a paisagem noturna de São Paulo se estendia, um mar de luzes. Eu havia vivido nesta cidade por 29 anos, mimada pelos meus pais, protegida pelos meus irmãos e irmã. Eu nunca havia conhecido dificuldades. Quando me casei com Tiago, achei que havia encontrado outra pessoa em quem me apoiar. Agora percebi que só podemos contar conosco mesmos. O telefone acendeu novamente. Uma mensagem curta do meu irmão Lucas. 2 linhas. A limpeza começou. Etapa 1. Congelamento de todas as contas associadas. Etapa 2. Revogação de todos os recursos fornecidos. Etapa 3. Aguardando suas instruções. Eu respondi, confirmado. Depois deletei todo o histórico de mensagens com Tiago desde a primeira. Justamente quando eu estava prestes a apagar esses 4 anos de casamento, na manhã seguinte fui acordada por um telefone vibrando. Não era meu alarme. A frequência era densa demais. Eu abri os olhos. A tela estava dolorosamente brilhante. Mensagens chegavam uma após a outra. Eu peguei o telefone e vi que eram todas da mãe de Tiago, minha sogra. Lira, o que significa isso? Por que seu irmão de repente cortou o financiamento dos projetos? Você tem ideia de que o William lutou por aquele projeto durante 6 meses e vocês simplesmente cortam? É assim que a família Ventura faz negócios? Responda imediatamente. Eu me recostei na cabeceira, li todas as mensagens do começo ao fim, saí do aplicativo e abri os contatos. Antes que eu pudesse apertar o botão de ligar, o telefone tocou. A tela mostrava Tiago Santos. Eu encarei aquelas 2 palavras por 3 segundos, depois atendi. Lira Ventura, você enlouqueceu. A voz de Tiago explodiu pelo telefone. Ele raramente falava comigo naquele tom. Em 4 anos de casamento ele havia sido bastante gentil. Mesmo quando irritado, nunca gritava assim. Mas Zodo hoje era diferente. Meu pai acabou de ligar. Disse que os Ventura de repente cortaram todo o financiamento. Centenas de trabalhadores estão esperando para começar os turnos no canteiro de obras. O dinheiro para os materiais está congelado. Você está tentando levar nossa família à ruína. A fúria na voz dele era como magma. Só porque eu não te deixei entrar na base ontem, você faz uma cena dessas. Lira, quando você ficou tão irracional? Eu segurei o telefone um pouco afastado da orelha e esperei ele terminar. Terminou? Eu perguntei. Não. Ele expirou pesadamente, tentando se acalmar. Lira, eu te disse que a Clara estava aqui por trabalho. Se você não acredita, posso fazer as pessoas da equipe do projeto confirmarem. Você não pode transformar um simples mal-entendido num escândalo desses. Como vamos encarar as pessoas? Tiago Santos, eu disse o nome completo dele. Minha voz estava muito calma. Tão calma que me surpreendeu um pouco. Vou te fazer algumas perguntas. Responda com honestidade.
Pergunte quantas vezes você viu Clara desde que ela voltou do exterior. Sim, do outro lado, 3 ou 4 vezes estritamente por trabalho. 3 ou 4, eu repeti. E você se comunicou com ela antes dela voltar? Silêncio. Era um tipo diferente de silêncio. Era o silêncio de alguém atingido num ponto doloroso que não teve tempo de inventar uma mentira, mas temia confessar. Outro bloco de gelo se assentou no meu peito. Você se comunicou? Eu respondi por ele e mais de uma vez. Lira. Segunda pergunta. Eu o interrompi. 3 dias atrás, segunda-feira à noite. Onde você estava? Eu estava na base preparando o exercício. Tem certeza? Minha voz finalmente mudou. Um sorriso gelado se insinuando. Ti, pense com cuidado. Você lembra de cada minuto daquela segunda? Onde você estava às 9:30 da noite? E com quem? Outro longo silêncio, mais longo que o anterior. Depois sua voz ficou baixa, cheia da defensividade de um homem acuado. Você está me seguindo? Te seguindo? Eu ri, e o som arranhou até meus próprios ouvidos. Tiago, você vale se quer ser seguido? Você nem sabe quais pecados tem no seu nome. Não aconteceu nada entre nós. Ele soltou e imediatamente vacilou, porque aquela frase era equivalente a uma confissão. Minha mão tremia enquanto eu segurava o telefone, mas minha voz permaneceu firme. Eu mencionei o nome de Clara? Você foi tão rápido em tomar como pessoal. Lira, você está me provocando. Eu não estou te provocando. Estou dizendo que se a carapuça serviu, vista. Eu conseguia ouvir a respiração pesada dele na linha. Parecia que ele andava nervosamente no escritório. Depois o andar parou e a voz dele amoleceu. Lira, eu admito que havia algumas vezes, mas estávamos só colocando o papo em dia. Crescemos juntos. Ela voltou, me convidou para jantar. Como eu poderia recusar? Por favor, não invente coisas. Você e Enzo são os únicos no meu coração. Colocando o papo em dia. Me convidou para jantar. Você e Enzo são os únicos no meu coração. Frases tão familiares. Em toda novela barata, o marido traidor diz exatamente isso. Tiago, eu disse. Você sabe o que Enzo perguntou ontem? Ele ficou surpreso. O que Enzo perguntou? Ele perguntou se o papai ainda nos amava. Silêncio do outro lado. E ele também disse que não quer mais ver o papai. Eu continuei. Ele tem só 4 anos. Entende tudo. Quando você ordenou ao seu ajudante para não me deixar entrar, você pensou no fato de que seu filho estava lá? Pensou em como ele se sentiria vendo a própria mãe ser barrada na porta? A voz de Tiago finalmente rachou de culpa. Eu não pensei nisso na hora. Lira, me desculpa-pe. Eu realmente não quis te magoar. Não importa mais. Eu o cortei. Você não importa mais. Eu desliguei o telefone e joguei na cama. Na mesinha de cabeceira estava o acordo de transferência de ações que eu havia esquecido de guardar ontem. Eu virei para a última página. A assinatura do meu pai ainda estava lá. A tinta havia desbotado um pouco, mas as linhas ainda estavam claras. Pai, você disse que as filhas da família Ventura nunca devem suportar insultos. Eu disse baixinho. Você se foi, mas eu não vou me deixar humilhar. Eu liguei o telefone de novo e chamei Ana. Ana, escreva os termos daquele acordo de lucro para mim ponto por ponto. Quero saber as consequências exatas do descumprimento deles. Máximo de detalhes. Já está feito. A voz da minha irmã estava profissional como sempre. Há 3 anos, quando Nicolau injetou os 60 milhões, os Santos assinaram um contrato. Eles se comprometeram a atingir um lucro líquido de no mínimo 80 milhões de reais em 3 anos. Mas de acordo com os relatórios que puxei ontem, o lucro acumulado deles nos 3 anos é de apenas 43 milhões. Nem chegaram à metade. A penalidade é a recompra total. A Corporação Ventura tem o direito de exigir que os Santos recomprem todas as ações pertencentes à corporação pelo preço original, mais uma penalidade de 20% em 90 dias. Se os Santos não conseguirem o dinheiro, pegamos todos os ativos da empresa. Ana fez uma pausa e um tom predatório entrou na voz dela. Eu já fiz as contas ontem. 60 milhões de principal mais 20% de penalidade. Isso dá 72 milhões. No estado atual deles, não conseguiriam juntar nem 10. Excelente. Eu disse, faça mais uma coisa. Consolide num único documento todos os recursos, projetos, empréstimos e garantias que eles receberam de nós nos últimos 3 anos. Especifique os valores,
datas e partes responsáveis. Para quê? Para todo mundo ver como a família Santos subiu nas costas da família Ventura e como eles nos retribuíram. Silêncio do outro lado. Lira. A voz de Ana inesperadamente aqueceu. Você pensou bem nisso. Se você der esse passo, não tem volta para Tiago. Ana, eu respondi. Quando ele deu a ordem para não me deixar entrar, o caminho de volta já estava fechado. Ana não tentou me dissuadir mais. As mulheres da nossa família nunca pedem para você olhar para trás. Os documentos estarão com você depois do almoço. Ela disse e desligou. Eu fui para a cozinha fazer o café da manhã de Enzo. Fritei um ovo, fiz torrada e esquentei leite. Enzo subiu sozinho na cadeirinha alta e esperou pacientemente. Mamãe, vamos para a creche hoje? Vamos. Eu coloquei um prato na frente dele. Come. E a mamãe te leva. Enzo deu uma mordida na torrada, encheu as bochechas e murmurou indistintamente. Mamãe, um homem ligou para o telefone fixo ontem. Eu congelei. Que homem? Ele disse que se chamava Sargento Evans, que trabalha com o papai. Perguntou se a mamãe estava em casa. Eu disse que a mamãe estava me colocando para dormir e ele desligou. Sargento Evans, o ajudante de Tiago, o mesmo que havia transmitido a ordem dele ontem. Por que ele estava ligando para nossa casa? Eu me sentei tentando parecer natural. Enzo, o homem disse mais alguma coisa? Não. Enzo balançou a cabeça. Só perguntou se a mamãe estava em casa. Eu me levantei. Um alarme soou dentro de mim. O sargento não teria ligado por iniciativa própria. Ele só segue ordens de Tiago. Tiago mandou ele ligar para checar alguma coisa, para ver se eu estava em casa, para checar se eu havia saído, ou ele estava tentando cobrir as bases caso eu começasse a investigar. Eu fui para o quarto e comecei a vasculhar a casa. Armários, gavetas, prateleiras do escritório. Vasculhei por meia hora. Na última gaveta da escrivaninha, encontrei um envelope não selado. Dentro havia várias folhas de papel. Eu puxei. Era uma apólice de seguro. Titular: Tiago Santos. Segurado: Tiago Santos. Beneficiária: Clara Mendes. Eu li a apólice 3 vezes. Data de emissão: 3 meses atrás. Valor do seguro: R$2 milhões. Beneficiária: Clara Mendes. No campo relação com o segurado, dizia a amiga. Ele tinha uma esposa. Tinha um filho de 4 anos. E a beneficiária era uma amiga. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava a apólice. Não de medo, mas de um frio profundo nos ossos. 3 meses atrás, ele voltava para casa todo dia como um relógio. Às vezes ficava até tarde. Às vezes viajava a trabalho. Tudo parecia normal. A única diferença era que 3 meses atrás ele havia feito uma nova apólice de seguro de vida, colocando o nome de outra mulher. Eu fotografei a apólice e enviei para Ana. Ela respondeu imediatamente. Acabei de encontrar isso em casa. Eu digitei. Meus dedos doíam da força. Tiago fez uma apólice de seguro de vida. A beneficiária é Clara Mendes. Ana não respondeu imediatamente. Uns 3 minutos depois, ela ligou de volta. Lira, não faça nada agora. A voz dela era fria como aço. Coloque a apólice de volta. Não os alerte. Já instruí os advogados a puxarem todos os contratos dos Santos. Nosso melhor advogado de divórcios vai te contatar depois do almoço. Você precisa fazer só uma coisa. Descubra que outros ativos Tiago pode ter transferido. Tudo bem. E mais uma coisa. Eu pausei. Lucas disse que já ligou para o superior de Tiago esta manhã. Todo o equipamento e financiamento fornecido pela Corporação Ventura para o exercício de treinamento dele estão sendo retirados a partir de hoje. Se ele vai manter o comando, é com ele resolver. Eu desliguei, coloquei a apólice de volta no envelope e deixei exatamente onde encontrei. Depois levei Enzo para a creche. No carro, Enzo estava na cadeirinha, balançando as pernas e cantarolando uma música. A luz do sol entrava pela janela nas bochechas rechonchudas dele. Seus cílios eram longos e curvados como leques. Olhando para ele pelo retrovisor, eu me lembrei do dia em que o segurei pela primeira vez há 4 anos. Tão pequeno, tão macio, chorando como um gatinho cego. Tiago havia ficado ao lado da cama do hospital, segurando-o desajeitadamente com olhos vermelhos. Ele havia dito: Lira, obrigada. Disse que cuidaria de mim pelo resto da vida, que nosso filho seria a criança mais feliz do mundo. 4 anos haviam se passado, e o homem que prometeu cuidar de mim pela vida toda
havia colocado o nome de outra mulher numa apólice de seguro. Depois da creche, eu não fui para casa. Dirigi direto para a sede da Corporação Ventura, no distrito financeiro da cidade. O escritório do meu irmão mais velho ficava no último andar. Janelas panorâmicas em 3 lados ofereciam vista de toda a cidade. Quando entrei, Nicolau estava ao telefone. Ao me ver, gesticulou para o sofá. Sua mesa estava cheia de documentos e um diagrama complexo de estrutura acionária brilhava no monitor. Terminada a ligação, Nicolau veio e se sentou à minha frente. Os advogados terminaram com Clara Mendes. Ele foi direto ao ponto, empurrando uma pasta para mim. Durante os anos no exterior, os projetos de pesquisa dela estavam intimamente ligados ao desenvolvimento militar estrangeiro. Quando voltou para São Paulo, conseguiu emprego numa empresa cujo principal acionista é um parente distante de Tiago Santos. Eu abri a pasta e comecei a ler. A parte mais importante está aqui. Nicolau virou para a última página e apontou para um parágrafo. O projeto que Clara está liderando atualmente é um acordo de cooperação tecnológica com a base de Tiago. O valor do contrato é de 80 milhões de reais, mas de acordo com nossos dados, as capacidades tecnológicas reais da empresa dela não chegam nem perto disso. Você está dizendo que eles estão lavando dinheiro através desse contrato? O olhar de Nicolau ficou pesado. E quem você acha que está fazendo isso? Tudo se encaixou instantaneamente na minha cabeça. O retorno de Clara, o projeto na base liderado por Tiago, o contrato tecnológico de 80 milhões, a empresa de Clara. Esses pontos se conectaram numa linha reta, apontando diretamente para Tiago Santos. Nicolau, isso é evidência suficiente. Nicolau olhou para mim, um leve sorriso brincando nos lábios, exatamente como o de Lucas. O sorriso específico dos homens Ventura, frio e confiante. Ainda não, ele disse, mas adicione o acordo de lucro. Adicione a apólice de seguro. Adicione a revogação de investimentos de hoje. Os Santos não vão durar 3 dias. O telefone dele tocou. Nicolau atendeu, ouviu por alguns segundos e seu sorriso se ampliou. Ao desligar, disse: "O pai de Tiago está aqui", causando cena no saguão principal no 1º andar. Por que ele veio? Por que mais? Para implorar por misericórdia. Nicolau se levantou e ajustou os punhos. Vamos descer e dar uma olhada. Enquanto descíamos de elevador, Nicolau olhou para baixo para mim. Com medo, eu balancei a cabeça. As portas do elevador se abriram. William Santos estava no meio do saguão enorme, flanqueado por 2 seguranças. Ele vestia uma camisa amassada, o rosto encharcado de suor, o cabelo desgrenhado. Parecia completamente diferente do homem respeitável que eu conhecia. Ao me ver saindo do elevador, ele correu na minha direção. Lira, querida, converse com seu irmão. Vocês não podem simplesmente cortar o financiamento. Se a construção parar, nossa família está acabada. A voz dele estava rouca e quebrada. Eu sei que o Ti bagunçou tudo. Eu vou colocar juízo na cabeça dele. Mas vocês não podem fazer isso, Sr. Santos. Eu o interrompi calmamente, sem emoção. Você diz que o Ti bagunçou. De que forma exatamente ele bagunçou? O velho Santos ficou atordoado. Não encontrou resposta. Nicolau interveio, falando casualmente como se discutisse o tempo, porque antes de vir aqui, ele ligou para Tiago. E o que Tiago disse? Que ele não fez nada de errado. E que minha irmã está fazendo tempestade em copo d'água. O rosto de William empalideceu. Você, pai e filho, decidiram que porque uma filha da família Ventura se casou com vocês, ela se tornou propriedade de vocês. Que poderiam tratá-la como bem entendessem. Nicolau deu um passo à frente. Ele era uma cabeça mais alto que o velho Santos e olhava para baixo para ele. Senhor Santos, você é um homem de negócios. Nos negócios, tudo deve ser recíproco. Vocês pegaram tudo dos Ventura e, em troca, maltrataram nossa irmã. Achavam que existia um negócio tão barato assim no mundo. Os lábios de William tremeram. E mais uma coisa. Nicolau pegou um documento de um assistente e entregou para Santos. Este é o acordo de financiamento de 3 anos atrás. Os 3 anos acabaram. Seu lucro está 37 milhões abaixo da meta. De acordo com o contrato, vocês são obrigados a recomprar a participação da Corporação Ventura em 90 dias e pagar uma penalidade de 20%. Isso dá 72 milhões. William pegou o documento com mãos trêmulas. O papel farfalhou alto.
72 milhões. Onde vamos conseguir esse dinheiro? Então vamos prosseguir de acordo com o contrato. A voz de Nicolau estava completamente desprovida de emoção. A Corporação Ventura vai tomar todos os ativos da empresa de vocês. William cambaleou como se tivesse levado um soco no peito. Ele olhou para Nicolau, depois para mim. Seus lábios tremeram por muito tempo antes de conseguir dizer: Lyra, você não pode fazer isso. Você é nossa nora. Eu olhei para o rosto envelhecido e desesperado dele. Não havia um pingo de pena na minha alma. Senhor Santos, eu disse. Quando Tiago ordenou que não me deixassem entrar, ele estava pensando que eu era nora de vocês? Santos não conseguiu responder. Quando ele colocou o nome de Clara Mendes como beneficiária numa apólice de seguro, ele estava pensando que eu era a esposa dele? Os olhos de William se arregalaram em choque. Aparentemente ele não sabia disso. Sua família nunca me considerou um de vocês desde o começo. Eu enunciei cada palavra, então não peçam misericórdia. Eu me virei e voltei para o elevador. Enquanto as portas se fechavam, ouvi o velho Santos gritando algo atrás de mim, mas o isolamento acústico do elevador era perfeito. Nicolau estava ao meu lado. Depois de um momento de silêncio, disse: O advogado vai te contatar depois do almoço. Você pensou nos termos do divórcio? Não preciso pensar. Já decidi tudo. E Enzo, o que você vai fazer sobre a guarda? A guarda é minha sozinha. Eu olhei para os números mudando no display do elevador. Tiago Santos nem pode sonhar com isso. Quando cheguei em casa, já era noite. Eu me sentei na sala, uma pilha de papéis à minha frente, contratos, a apólice de seguro, a investigação sobre Clara, os demonstrativos financeiros dos Santos. Cada papel era como uma faca, e todas apontavam para uma pessoa. Do lado de fora escureceu. As luzes da cidade começaram a piscar uma a uma. O telefone tocou. Meu irmão do meio, Lucas. Etapa 1 da limpeza está completa. A voz dele era firme e confiante. Todas as contas de Tiago ligadas à nossa corporação estão congeladas. O financiamento dos projetos militares dele foi revogado. O comando central já está ciente. Eles tiveram uma reunião de emergência esta tarde e Tiago foi chamado para prestar contas. Lucas fez uma pausa. A autoridade dele como comandante da base foi temporariamente suspensa pendente de investigação. Suspensa. O próprio status de comandante de base pelo qual ele saía cedo de manhã e voltava tarde da noite, que era mais importante para ele do que eu e seu filho. O próprio status que permitiu trazer a amiga de infância para a base e deu a ele a audácia de barrar a própria esposa no portão. Lucas, eu disse, isso não é suficiente. Do outro lado da linha, Lucas soltou uma risada curta e dura. Claro que não é suficiente, ele disse. Isso é só o primeiro passo. Só observe, irmãzinha, eu não tive que esperar muito. Na manhã seguinte, uma ligação de um número desconhecido. Alô, é a senhora Lyra Santos? A voz pertencia a um homem de meia idade. O tom era oficial, mas tinha uma qualidade bajuladora. Aqui é o coronel Mitchell do escritório de comando da base. Amanhã, às 10 da manhã, vamos realizar uma cerimônia formal para condecorar oficiais destacados. O coronel Santos está entre os homenageados. Gostaríamos de convidá-la para comparecer como esposa dele. Seria conveniente para a senhora uma cerimônia formal, um oficial destacado, um homenageado? Eu segurei o telefone e quase ri alto. Coronel, eu respondi, eu definitivamente estarei lá. Depois de desligar, me sentei no sofá. O sol brilhante brilhava do lado de fora, lançando luz dourada no piso de madeira. Enzo já estava na creche. A casa estava quieta, exceto pelo zumbido da geladeira. Eu me levantei e fui para o closet. No fundo estava pendurado um vestido que eu nunca havia usado. Um vestido de veludo esmeralda longo, presente da minha irmã Ana para o meu casamento. Ela havia dito na época, as filhas da família Ventura devem ter uma roupa na qual possam entrar em qualquer campo de batalha com dignidade. Por 4 anos, não encontrei ocasião para usar. Eu tirei o vestido, pendurei na frente do espelho e olhei para ele por muito tempo. A ocasião havia chegado. Na manhã seguinte, deixei Enzo na creche. Quando ele saiu do carro, se agarrou ao meu pescoço. Mamãe, quem vai me buscar hoje? A mamãe vai estar aqui. Eu beijei sua testa. A mamãe definitivamente vai estar aqui. Enzo estendeu o dedo mindinho. Eu enrosquei o meu no dele. No caminho para a base, liguei uma música.
Não um rock agressivo, mas uma música bem antiga, a que meu pai mais gostava de ouvir. A paisagem da cidade passava voando pela janela. Meu coração batia firme e calmo. No controle de acesso do portão principal, o guarda checou minha identidade e saudou. Bom dia, senhora Santos. Por favor, prossiga. Eu entrei, meus saltos clicando. A barra do vestido de veludo esmeralda caía até os tornozelos, brilhando a cada passo. Oficiais que passavam se viravam para olhar, mas eu não me importava. Eu andava devagar e confiante. O auditório era enorme e cheio de pessoas de uniforme. Uma faixa pendurada no palco. Cerimônia de condecorações da base. De longe vi Tiago. Ele estava sentado na terceira fila no corredor com seu uniforme de gala. As dragonas nos ombros brilhavam sob as luzes. Ele ainda não havia me notado. Eu me dirigi à seção para famílias de oficiais. Mulheres e crianças estavam sentadas ali. Alguém me reconheceu e começou a sussurrar. Olha, é a esposa do Coronel Santos, filha dos Ventura. Dizem que o irmão do meio dela é general de brigada e o irmão mais velho dirige aquela enorme corporação. O Coronel Santos realmente teve sorte. Teve sorte. Eu encontrei um assento vazio na última fila. Antes de sentar, meu olhar piscou para uma porta lateral perto do palco. A porta estava entreaberta e algumas pessoas estavam paradas ali. Uma silhueta era muito familiar. Clara Mendes. Ela estava aqui também. Eu desviei o olhar e me sentei ereta. A mulher ao meu lado se inclinou. Você é a senhora Santos, não é? Esse vestido é lindo. Eu sorri para ela. Obrigada. Eu vi a lista dos condecorados. Ela continuou. Seu marido vai receber o prêmio principal. Dizem que o projeto de cooperação tecnológica dele é o mais importante da base este ano. É mesmo? Eu mantive o sorriso. Isso é de fato uma conquista notável. A cerimônia começou. Discursos da liderança, relatórios, ondas de aplausos. O nome de Tiago Santos foi mencionado várias vezes, e cada vez o salão aplaudia. Ele sentava com as costas eretas, o perfil firme e confiante. Eu olhava para ele e me lembrava do nosso primeiro encontro 4 anos atrás. Ele havia ficado exatamente assim de uniforme no meio da multidão, parecendo irradiar luz. Meu pai havia apontado para ele e dito, Lira, aquele jovem vai longe. Pai, se você está me vendo do céu, vai se decepcionar hoje. E agora, algumas palavras do comandante da base, Coronel Tiago Santos. Um trovão de aplausos. Tiago se levantou, abotoou o botão de cima do uniforme e caminhou com passo firme até o pódio. Ele ficou diante do microfone, olhou o salão, um sorriso educado nos lábios. Honrados comandantes, companheiros oficiais, sua voz grave encheu o salão. É uma grande honra estar aqui. O progresso bem-sucedido do nosso projeto não teria sido possível sem o apoio do comando e o trabalho dedicado dos meus subordinados. Ele fez uma pausa. E também, sem a plena cooperação da senhorita Clara Mendes como líder do projeto, ela trouxe tecnologias de ponta do exterior, fazendo uma contribuição crucial para a modernização do nosso equipamento. Quero expressar minha sincera gratidão a ela. O salão aplaudiu novamente. Sentada na última fila, eu bati palmas devagar 3 vezes, e então me levantei. O veludo esmeralda brilhou friamente sob o holofote. Eu comecei a andar pelo corredor em direção ao palco. Clac, clac, clac. Meus saltos ecoavam no piso de pedra, afiados e medidos. As pessoas começaram a se virar. Primeiro uma, depois dezenas. Tiago ainda falava no microfone, mas sua voz de repente vacilou e parou. Ele me viu. Seu rosto mudou 3 vezes em uma fração de segundo. Surpresa, pânico, depois uma tentativa de recuperar a compostura. Ele segurou o suporte do microfone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu não parei. Andei passando pelas fileiras, passando pelos centenas de olhos fixos em mim. Um sussurro percorreu o salão. As pessoas esticavam o pescoço tentando entender o que estava acontecendo. Eu cheguei ao palco e parei. Toda a atenção estava em mim. Os oficiais na plataforma trocaram olhares perplexos. Um silêncio tenso caiu sobre o salão como um momento antes de uma tempestade. Lira, Tiago abriu a boca. O microfone estava ligado e sua voz engasgada ecoou pelo salão. O que você está fazendo aqui? Eu não respondi. Eu me virei para encarar o salão, para os centenas de olhos, honrados comandantes
Estimados oficiais, minha voz não era alta, mas no silêncio absoluto, cada palavra chegava até as últimas fileiras. Eu sou a esposa de Tiago Santos, Lira Ventura. Um murmúrio cresceu no salão. Pode ser fora de lugar eu falar aqui, mas há coisas que guardei dentro de mim por tempo demais. Minha voz era firme, como se eu contasse a história de outra pessoa. Vocês acabaram de ouvir o Coronel Santos agradecer a Clara Mendes. Ao mencionar o nome dela, o murmúrio se intensificou. Clara Mendes é de fato amiga de infância dele. Eu continuei. Eles cresceram juntos na mesma base. E o Coronel Santos nunca escondeu a forte amizade deles de mim. O rosto de Tiago se contorceu. Ele deu um passo à frente e sibilou. Lira, desça daí. Vamos conversar em casa. Eu dei a ele um olhar breve, e aquele olhar o fez dar um passo involuntário para trás, mas ele não escondeu mais nada de mim. Eu tirei meu celular da bolsa. Por exemplo, quantas vezes ele a viu desde o retorno dela? Ou o fato de que depois de 4 anos de casamento, ele fez uma apólice de seguro de vida de R$2 milhões, onde a beneficiária não é seu filho de 4 anos e não é sua esposa, mas esta mesma amiga de infância. Eu levantei o telefone. A tela mostrava a foto da apólice de seguro. O salão explodiu. Que seguro? A beneficiária é Mendes. Não pode ser. Tiago ficou mortalmente pálido. Em 2 saltos, ele estava na minha frente, estendendo a mão para o meu telefone. Eu dei um passo para trás. Ele errou, tropeçando. As abas do uniforme de gala voaram absurdamente. Lira! Ele gritou. A voz cheia de pânico. Aqui não. O quê? Aqui não. Eu levantei a voz. Tiago, 2 dias atrás, eu vim ao portão principal com nosso filho trazer almoço para você. Você ordenou ao seu ajudante para não nos deixar entrar porque sua amiga de infância estava lá dentro. No calor de 37 graus, seu filho ficou no sol e perguntou: Mamãe, o papai não nos ama mais? O salão ficou instantaneamente em silêncio. Era o silêncio mortal de centenas de pessoas prendendo a respiração. O pomo de Adão de Tiago subiu e desceu. Ele abriu a boca para dizer algo, mas sob o olhar de centenas de olhos, seus lábios pareciam colados. Eu cresci na família Ventura. Meus pais me ensinaram sobre justiça. Eu varri o salão com o olhar. Não vou listar tudo que a família Santos recebeu de nós ao longo dos anos. 12 contratos de construção de R$250 milhões, 37 fornecedores, garantias bancárias de R$85 milhões. 3 anos atrás, a empresa da família Santos quase faliu, e foi meu irmão mais velho quem injetou 60 milhões para salvá-la. Eu pausei. 60 milhões durariam uma família comum 10 vidas. Demos aquele dinheiro sem pensar 2 vezes porque Tiago era meu marido. Mas como eles nos retribuíram? Eu tirei um segundo documento. Com aquele investimento veio um contrato. Em 3 anos, os lucros dos Santos nem chegaram à metade da meta. De acordo com o contrato, eles agora devem 72 milhões à Corporação Ventura. Alguém no salão engasgou. Eles não têm esse dinheiro, eu declarei, enunciando cada palavra. Mas a família Ventura não os esmagou. Não queríamos me colocar no meio. E o que Tiago fez? Eu me virei para ele. Ele estava no palco sob os holofotes, suor brilhando na testa. Seu uniforme ainda estava perfeitamente passado, mas ele mesmo parecia como se sua espinha tivesse sido removida. Mal conseguia ficar de pé. Um dos oficiais superiores na plataforma se levantou, o rosto escurecido de raiva. Santos, o que sua esposa está dizendo é verdade. Tiago não respondeu. Ele olhou para mim com um olhar que misturava medo, raiva, humilhação e um pedido. E mais uma coisa. Eu abri um arquivo de áudio no telefone. Esta é uma gravação de uma conversa ontem entre Clara Mendes e Tiago Santos. Eu não sei como esta gravação foi parar no meu telefone. Talvez alguém simplesmente tenha ficado revoltado assistindo tudo isso. Eu me virei de volta para o público. Estimados oficiais, gostariam de ouvir? O rosto de Tiago ficou cinza. Lira. Ele deu um passo na minha direção, um pedido na voz que eu nunca havia ouvido antes. Não. Eu apertei play. A voz de Clara ronronou do meu telefone. O microfone captou e transmitiu pelos alto-falantes para todo o salão. Suave, melosa, deliberadamente íntima. Ti, sua esposa não vai ficar brava com o que aconteceu no portão, vai? Eu realmente estava aqui só a trabalho. Não sabia que ela viria. Se soubesse, não teria vindo.
Depois veio a voz de Tiago, cansada, tranquilizadora. Está tudo bem, Lira. Ela é assim mesmo. Não se preocupe com isso. Mas ela derramou a sopa. Eu queria explicar e ela nem quis ouvir. Ti, honestamente, você aguenta os ataques de fúria dela em casa também? Chega, não fale dela. Depois, um curto silêncio e a voz de Clara, ainda mais baixa, com uma leve risada. Ti, me diga, se eu não tivesse ido para o exterior naquela época, seria eu ao seu lado agora? Nenhuma resposta de Tiago veio dos alto-falantes. Apenas silêncio, e aquele silêncio era mais eloquente que qualquer palavra. A gravação terminou. Estava tão quieto no salão que se podia ouvir um alfinete cair. Centenas de olhos encaravam Santos. Seus lábios tremiam, seus dedos tremiam. Ele olhava para mim como se seu mundo inteiro tivesse desabado, deixando apenas o medo cru e nu da desgraça pública. Eu guardei o telefone. Minha voz estava calma como água parada. Tiago, você disse que cuidaria de mim, que daria a mim e ao nosso filho uma família completa. E o que você fez? Ordenou que não me deixassem entrar. Colocou o nome de outra mulher numa apólice de seguro. Ficou em silêncio quando ela perguntou se seria ela no meu lugar, porque no seu coração você já havia respondido àquela pergunta. Eu levantei a mão e tirei o anel de diamante do dedo. Diante de todos, coloquei sobre a mesa da plataforma. Clique. O som foi quieto, mas o microfone o amplificou por todo o salão. Coronel Tiago Santos, eu não tenho mais uso para você. Um rugido percorreu o salão. Algumas pessoas pularam de pé. Outras tiraram fotos com os celulares. Alguns gritaram em indignação. O salão ferveu como um caldeirão. O oficial superior da plataforma, com o rosto escuro, se aproximou de Tiago e cuspiu entre os dentes. Santos, explique-se. Imediatamente. Tiago ficou imóvel. Ele olhou para mim. Seu olhar continha tudo. Humilhação, raiva, recusa em aceitar o que estava acontecendo. Seus lábios se moveram, mas ele não conseguiu emitir som. Eu sabia o que ele queria dizer. Lira, você não pode fazer isso. Esta é uma base militar. Esta é minha unidade. Você vai destruir minha carreira. Mas ele estava em silêncio porque cada palavra que eu disse era verdade. O caos explodiu no salão. Subordinados correram para restaurar a ordem. Alguém tentou intervir. Em meio ao barulho, eu me virei para o público e fiz uma leve reverência. O gesto silenciou todos por um segundo. Honoráveis camaradas, minha voz estava firme. Peço desculpas por interromper sua cerimônia, mas assumo total responsabilidade por cada palavra que disse. Todas as evidências já foram encaminhadas ao inspetor-geral e à contra-inteligência do Exército. Que a lei e a liderança decidam quem tem razão. Eu me endireitei e dei a Tiago um último olhar. Adeus, coronel. Eu me virei e caminhei em direção à saída. A barra de veludo do vestido balançava no ritmo dos meus passos. Meus saltos clicavam no chão. Clac, clac, clac. Cada som era tão claro e duro quanto um veredito final. Atrás de mim, deixei um salão zumbindo. Os gritos dos superiores, os cliques das câmeras e os sussurros intermináveis de centenas de pessoas. Alguém chamou meu nome, mas eu não olhei para trás. Quando saí do auditório, o sol de julho bateu no meu rosto, tão quente que fez meus olhos lacrimejarem, mas eu não chorei. Eu caminhei pelo caminho arborizado até o estacionamento. Altas árvores de eucalipto farfalhavam ao vento. Soldados desconhecidos que passavam me observavam com surpresa. Eu cheguei ao meu carro, abri a porta e entrei. Assim que a porta fechou, todo o barulho do mundo exterior desapareceu. Eu fiquei atrás do volante, as mãos no volante, e olhei direto para a frente. Depois de um longo momento, baixei a cabeça para o volante e cobri o rosto com as mãos. O telefone tocou. Era minha irmã Ana. Lira, meu irmão, acabou de receber a notícia. A voz de Ana estava cheia de triunfo incontido. A condecoração de Tiago foi revogada no ato. Pessoas do IG e da CI já começaram questionamentos preliminares. A autoridade de comando dele está suspensa e aquele projeto tecnológico com Clara também está congelado. Bom, eu respondi. E mais uma coisa. Ana fez uma pausa. A Receita Federal e a Unidade de Crimes Econômicos da Polícia Federal acabaram de fazer uma operação na empresa de Clara. Nicolau disse que as trilhas financeiras sujas que encontraram garantem a ela alguns anos de prisão no mínimo. Eu entendo. Eu repeti. Como você está?
Estou bem. Eu levantei a cabeça e liguei o motor. Vou buscar o Enzo na creche. O motor roncou, firme e poderoso. Eu coloquei o carro em movimento, pisei no acelerador e saí lentamente pelos portões da base. No retrovisor, aqueles portões ficaram menores e menores. Desta vez, ninguém me parou. No caminho para a creche, Ana ligou novamente. Lira, tem uma atualização da auditoria fiscal. A voz dela tremia de excitação. Uma irmã raramente mostrava tanta emoção, o que significava que a notícia era realmente significativa. As contas da empresa de Clara tinham os 80 milhões do contrato governamental, mas os movimentos dos fundos são completamente ilegais. 3 milhões foram para uma conta offshore classificada e outros 500 mil foram transferidos para a conta pessoal dela. Isso é suficiente para a prisão? Para a prisão? Ana zombou. Isso é um grande crime de colarinho branco. Estamos falando de 10 anos numa prisão federal, no mínimo. Não é suficiente, eu disse. Ana ficou em silêncio por um segundo. Você tem mais alguma coisa? Tenho. Eu segurei o volante, parando num sinal vermelho perto da creche. Nicolau mencionou o passado sombrio dela no exterior. Quero saber o quão sombrio é. Nicolau está trabalhando nisso. Ele diz que terá algo até hoje. Diga a ele que preciso até o fim do dia hoje. O sinal abriu e eu entrei no estacionamento da creche. O grupo de Enzo ficava no 3º andar. Eu subi e o vi através da janela da porta, desenhando diligentemente numa mesinha, a ponta da língua para fora enquanto segurava um giz de cera. A professora veio até mim e disse baixinho: Enzo desenhou um retrato da família hoje. Disse que vai dar para a mamãe. Um retrato da família. Eu peguei o papel. Nele havia 3 figuras desenhadas grosseiramente. Uma grande, uma menor e uma minúscula entre elas. Todas tinham sorrisos como luas crescentes invertidas, mas havia só 3 figuras: mamãe, Enzo e um cachorro. Onde está o papai? Eu perguntei a Enzo mais tarde. Ele balançou a cabeça e respondeu com sua voz infantil. O papai fez a mamãe chorar. Eu não quero mais o papai. Eu o peguei no colo, enterrando o rosto no ombro pequeno dele. Ele cheirava a sabonete de bebê e aquele cheiro especial de leite que faz o nariz formigar. Vamos para casa. Em casa troquei Enzo, o instalei com blocos de montar na sala e fui para o escritório abrir o laptop. Havia um e-mail do meu irmão mais velho, Nicolau. Assunto: Clara Mendes. Eu abri o anexo, um dossiê massivo. Rolei para baixo até parar na 3ª página. Era um scan de um documento estrangeiro de 5 anos atrás com o logo de um instituto de pesquisa europeu. Clara Mendes estava listada como o 4º membro da equipe de desenvolvimento. O título do projeto estava circulado em vermelho por Nicolau: Exportação de tecnologias de materiais de grau militar. Eu rolei mais. Um segundo documento, uma declaração alfandegária. Nos 3 meses antes de retornar ao Brasil, Clara havia voado 4 vezes para um país sob rigoroso controle internacional para tecnologias militares. Um terceiro documento, um e-mail remetente Clara, destinatário um endereço anônimo no exterior. O e-mail continha a frase: amostras foram enviadas via 3ª parte. Eu reli os documentos 3 vezes, depois disquei o número de Nicolau. Nicolau, eu vi tudo. A voz do meu irmão estava gelada. Mas eu conseguia sentir a raiva fervendo abaixo. O que você acha? Ela não está gerenciando um negócio. Está envolvida em espionagem industrial. Uma pausa do outro lado. Quando Nicolau falou, as palavras pareciam rasgar dentes cerrados. Você está certa. O projeto dela no exterior está em listas de sanções. Logo antes de voltar, amostras críticas de material desapareceram daquele laboratório. A Interpol ainda está investigando e ela trouxe isso para a base de Tiago Santos. Ou melhor, através do contrato tecnológico de Tiago, ela integrou esses desenvolvimentos na logística militar. Nicolau respirou. Você entende o que isso significa? Claro, significa que Tiago Santos não só traiu a esposa. Ele foi usado. A mulher escondida atrás do título de amiga de infância o usou como trampolim para contrabandear algo proibido para um lugar onde é proibido. Tiago sabia disso? Eu perguntei. Com base nos documentos? Provavelmente não. Nicolau respondeu. Mas ignorância não é desculpa. Ele é o líder do projeto Chiu. Aprovações passaram por ele. Se ele foi cegado por sentimentos e fechou os olhos para a devida diligência, terá que responder por isso. Nicolau,
Isso é suficiente para um caso criminal? Mais que suficiente. Mas tem um problema. Qual? Jurisdição. Isso envolve instalações militares e segurança nacional. A Polícia Comum é impotente aqui. Para pegar Clara, a Polícia Federal e a Contra-Inteligência do Exército têm que se envolver. Lucas pode arranjar isso? Nicolau ficou em silêncio por um momento, depois riu. Seu irmão do meio é general de brigada. A unidade de contra-inteligência da base reporta diretamente à estrutura de comando dele. Quando liguei para Lucas, ele estava no escritório. Lira, recebi os materiais. A voz dele estava ainda mais baixa que o normal. Me lembrou nosso pai logo antes de perder a paciência. Eu já notifiquei o chefe da delegacia local da Polícia Federal e o Serviço de Segurança Técnica do Exército. Eles estão fazendo uma avaliação preliminar. Quanto tempo vai levar? O Serviço de Segurança diz que precisam rastrear os fluxos financeiros da empresa de Clara. Mínimo 3 dias. 3 dias é tempo demais. Eu disse, ela pode tentar escapar. Lucas ficou em silêncio. Você tem medo que ela escape. Se ela passou tantos anos no exterior, definitivamente tem rotas de fuga. A receita já está nela. Ela deve estar em pânico. Ela não vai escapar. A voz do meu irmão cortou como uma faca cega. Eu já contatei o Serviço de Fronteiras da Polícia Federal. Ela está na lista de não voo. Nem vai passar pelo detector de metais no aeroporto de Guarulhos. Eu me senti um pouco mais calma, mas não era suficiente. Lucas, tem mais alguém. Tiago Santos. Meu irmão disse o nome por mim. Sim. Eu fiquei junto à janela do escritório vendo o pôr do sol. Se o caso de Clara for exposto, a carreira de Tiago será destruída. Mas eu não quero que ele só perca o emprego. Quero que ele entenda o que fez. Lucas ficou em silêncio por muito tempo. Lira. A voz dele tomou o tom de irmão mais velho. Tem certeza de que quer levar isso até o fim? Se a Polícia Federal se envolver, Tiago está enfrentando mais que uma suspensão. É prisão, isolamento, um julgamento. Eu sei. Eu olhei para meu reflexo no vidro, sobreposto às luzes da cidade à noite. Lucas, quando ele ordenou que não me deixassem entrar, ele pensou nas consequências quando arrastou Clara para a base. Pensou na honra do uniforme quando deu a ela um contrato de 80 milhões? Lembrou do dever para com o país? Minha voz estava quieta, mas acertava como um martelo de aço. Ele não pensou em nada disso. Então agora vai pagar por isso ele mesmo. Lucas não tentou mais me dissuadir. Os homens da família Ventura nunca pedem para você olhar para trás. Eles só perguntam, você tomou sua decisão? E se a resposta for sim, eles derrubam qualquer muro. Amanhã às 9 da manhã, ele disse, a Contra-Inteligência do Exército e a Polícia Federal vão para o escritório de Clara. Você vem comigo? Eu também vou. Sim, você é a fonte desta investigação e a principal testemunha. E você não queria que Tiago entendesse o que fez? Amanhã ele vai entender. Na manhã seguinte, exatamente às 8h30, eu estava no prédio do Quartel-General Central. Lucas saiu em seu uniforme diário, as estrelas de general brilhando ao sol. Uma dúzia de agentes à paisana da Polícia Federal e oficiais da Contra-Inteligência Militar o seguiam. Vamos. Meu irmão olhou para mim e abriu a porta de um SUV preto com placas militares. O comboio entrou na avenida e seguiu para o distrito financeiro da cidade, para o escritório de Clara. O escritório ficava no 16º andar de uma torre. Quando subimos, agentes da Unidade de Crimes Econômicos e da Receita Federal já trabalhavam no saguão. Apreensões de documentos estavam em andamento no departamento financeiro. Lucas liderava o caminho, suas botas pesadas ecoando no piso de mármore. Eu o segui pelo escritório de plano aberto, direto para a sala do CEO. A porta estava entreaberta e eu ouvi a voz de Clara. Ela falava ao telefone bem baixinho, mas as palavras eram discerníveis. Sim, entendi. A passagem já está reservada. Estou voando hoje à noite. Você transferiu os ativos? Tiago Santos está sob fogo ele mesmo. Não adianta contar com ele. Lucas olhou para mim e empurrou a porta. Clara estava sentada numa mesa enorme, pressionando o telefone na orelha. Quando nos viu, ficou branca como um lençol. Deixou o telefone cair e pulou de pé, empurrando a cadeira para trás com tanta força que bateu na parede. Quem são vocês? Que direito tem de invadir meu escritório? Lucas não se dignou a responder. Um agente da Polícia Federal deu um passo à frente,
Tirou um documento de uma pasta e colocou sobre a mesa. Senhorita Clara Mendes, sob a autoridade do Código dos Estados Unidos do Brasil, por suspeita de espionagem e tráfico ilegal de tecnologias de uso duplo, uma investigação criminal foi aberta contra você. Este es o aviso oficial, es o mandado de busca. Os lábios de Clara ficaram brancos. Vocês cometeram um erro. Eu não. Eu sou só uma gerente de projeto. Tenho um contrato oficial com a base. Então explique isso. O agente abriu um tablet. Na tela havia um extrato mostrando uma transferência de 3 milhões. O destinatário, uma conta sombra nas Ilhas Cayman, controlada por um grupo criminoso envolvido no contrabando de tecnologias militares. Clara engoliu em seco. E isso, o agente deslizou a tela. Era o mesmo documento estrangeiro. Este é seu projeto de 5 anos atrás, relacionado a materiais de grau militar. Pela lei, indivíduos envolvidos em tais projetos são obrigados a declarar ao entrar no Brasil e passar por triagem de segurança. Você não fez isso. Clara começou a tremer. E, finalmente, uma captura de tela daquele mesmo e-mail. Você enviou isso antes de retornar ao Brasil. Amostras foram enviadas via terceira parte. Que amostras eram aquelas? Clara não respondeu. Ela recuou, tropeçou nos saltos na borda do tapete e quase caiu, agarrando a borda da mesa com tanta força que as unhas arranharam a madeira. Ela gaguejou. Eu não sei do que vocês estão falando. Exijo meu advogado. Por favor, faça isso, Lucas interveio. A voz dele era fria como água parada, mas você não vai sair deste escritório, e seus dispositivos de comunicação estão sendo confiscados. Uma agente feminina pegou o telefone de Clara da mesa. Ela observou enquanto o telefone desaparecia num saco plástico de evidências, e um medo animal genuíno apareceu nos olhos dela. O medo de alguém que achava que controlava tudo, só para descobrir de repente que todas as rotas de fuga foram cortadas. Vocês não podem fazer isso comigo. Ela de repente gritou, a voz rachando num falsete histérico. Vocês sabem quem eu sou? Eu cresci com Tiago Santos. Ele é comandante de base. Se fizerem qualquer coisa comigo, ele vai esmagar vocês. Tiago Santos. Lucas repetiu o nome sem a menor emoção. E você está ciente de onde Tiago Santos está agora? Clara congelou. Lucas tirou o telefone, discou um número e colocou no viva voz. Coronel Mitchell. Aqui é o General Ventura. Onde está o Coronel Santos agora? A voz de Mitchell do escritório de comando soou cansada. General Senhor Santos foi relevado do dever ontem depois da cerimônia. A partir das 8 desta manhã, ele foi oficialmente confinado na cela. Investigadores do Ministério Público Militar e da CI já estão conduzindo interrogatórios. O tópico principal é a negligência dele ao assinar o contrato com a empresa de Mendes. O viva-voz transmitiu as palavras de Mitchell por todo o escritório. O rosto de Clara passou de branco para cinza, como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre ela. Não pode ser. Ele prometeu me proteger. Ele prometeu. Ela murmurou, a voz ficando cada vez mais baixa até ela desabar na cadeira. Sua maquiagem cara estava borrada pelo suor frio. O rímel escorria pelo rosto. Olhando para ela, eu não senti pena, só uma clareza fria. Clara, eu disse. Ela olhou para cima para mim com expressão atordoada. Você perguntou a Tiago. Você estaria comigo se eu não tivesse ido embora? Não importa o que ele pensou. O que importa é que suas ações te garantiram uma passagem só de ida para uma prisão federal por muitos anos. Os olhos dela se arregalaram. Eu me aproximei e olhei para baixo para ela. Você se aproximou dele por sentimentos ou porque ele era convenientemente um comandante responsável por um projeto tecnológico? Os lábios dela tremeram, mas ela permaneceu em silêncio. Seu rosto, no entanto, disse tudo. Lucas acenou com a mão. 2 agentes ficaram um de cada lado de Clara. Senhorita Mendes, por favor, venha conosco. Todo o escritório a viu sendo levada. Ela andava entre 2 oficiais uniformizados. O rosto cinza, o cabelo desgrenhado, um dos sapatos havia caído e ela andava descalça num pé. Os funcionários que a bajulavam ontem agora se escondiam atrás dos monitores, com medo até de respirar. Eu fiquei junto à porta do escritório vendo ela ir embora. Nicolau ligou. Lira, excelente notícia. A voz dele estava cheia de triunfo. A Polícia Federal assumiu o caso de Mendes.
O crime de colarinho branco foi reclassificado como traição e espionagem. As contas ocultas dela, os contatos, tudo está sob microscópio. A Interpol já está atrás daquele grupo criminoso e Tiago ficará sob investigação por pelo menos um mês. Se tiver sorte, será rebaixado e dispensado com desonra. Se não, você sabe o que acontece. Eu caminhei até a janela do 16º andar. São Paulo se estendia como um mapa. Em algum lugar na distância, eu conseguia ver a base. Aqueles portões pelos quais eu havia entrado por 4 anos agora pareciam um pontinho cinza minúsculo. Você vai voltar lá algum dia? Perguntou Lucas, que havia se aproximado por trás de mim. Eu balancei a cabeça. Não. E suas coisas? Não preciso de nada. Nada exceto as coisas de Enzo. Lucas ficou em silêncio por um momento. Depois deu um tapinha na minha cabeça. Ele não fazia isso havia anos, não desde que tirei meu primeiro 10 na escola. Vamos para casa. Nós saímos do arranha-céu para a luz brilhante do sol. Antes de entrar no carro, olhei para trás para a torre. As luzes estavam acesas no escritório de Clara no 16º andar. Ela nunca voltaria ali. Quanto a Tiago, ele provavelmente estava sentado numa sala de interrogatório sem janelas agora, repassando cada decisão que havia tomado nos últimos 3 meses. Lembrando como levou a amiga para a base, como derreteu com as palavras doces dela, como assinou documentos sem olhar. Ele entenderia tudo. Entenderia que não foi minha ligação para meu irmão que o destruiu. Não foi a vingança dos Ventura, nem mesmo a espionagem de Clara. Ele se destruiu sozinho. Enquanto dirigíamos pela cidade, Lucas de repente disse: "Lira, você lembra o que o pai escreveu no testamento para você?" Eu congelei. Eu tinha 12 anos quando o pai morreu. O testamento era endereçado a Nicolau, mas meu irmão mais velho depois me contou que no final ele havia deixado uma linha especificamente para mim. Se Lira algum dia for machucada, as portas da Casa Ventura estão sempre abertas para ela. Eu achava que era só uma frase reconfortante. O pai deixou mais que só aquelas palavras para você. Lucas disse que deixou 15% das ações da corporação. Nicolau as gerenciou para você. E agora é hora de você assumir totalmente o controle delas. E mais uma coisa, o olhar de Lucas se aprofundou. O pai nos deixou conexões, autoridade, poder que foi deixado para toda a família Ventura. É por isso que o caso de Clara Mendes não é só seu problema pessoal. A voz dele ficou dura como a do nosso pai. Se alguém toca um Ventura, tem que pagar. Tiago Santos é só o começo. Clara é só o começo. Todos os cúmplices deles, todos que fecharam os olhos, todos que pegaram propina. Ninguém vai escapar. Os Ventura estão começando uma limpeza. Sem piedade, eu me recostei no banco. O gelo dentro de mim finalmente derreteu completamente. Meu telefone apitou. Uma foto da professora da creche. Enzo estava fazendo exercícios matinais, na frente da fila, esticando sério os bracinhos rechonchudos. Abaixo havia uma legenda. Enzo virou líder do grupo hoje. Disse que vai proteger todas as outras crianças. Proteger as outras crianças. Eu ampliei a foto, olhei para as bochechas rechonchudas dele e sorri. No 3º dia depois da prisão de Clara, a notícia varreu a base. Diziam que a Polícia Federal a havia levado direto do escritório algemada, que ela fazia parte de um grande anel de espionagem. Eu não escutava os boatos. Passei tempo com Enzo e preparei o divórcio. Ana contratou uma advogada para mim, uma mulher chamada Dra. Reis, de 40 e poucos anos, especialista em casos de divórcio, que nunca havia perdido um caso. Depois de revisar meus materiais, ela tirou os óculos e disse: "Senhora Ventura, em 15 anos de prática, nunca vi um caso tão fácil de ganhar. Tiago Santos traiu, tentou desviar ativos através de uma apólice de seguro e está sob investigação da Polícia Federal. Essa apólice com a amante é suficiente para o tribunal conceder a você guarda exclusiva sem questionamento. E dada a bagunça financeira dos Santos e as dívidas, eles não têm voz nenhuma. Eu não quero só a guarda", eu disse. "Vou pegar tudo. Propriedades, apartamentos, carros. O que é meu permanece meu. Não quero nada dele e quero mudar o sobrenome de Enzo." A advogada assentiu. "Será feito." Notícias de Lucas continuavam chegando. Os interrogatórios de Tiago eram sem parar. A contra-inteligência descobriu que 3 relatórios de segurança no projeto de Clara foram grosseiramente falsificados.
Qualquer auditor novato teria notado, mas Tiago assinou. Ele era o responsável e colocou sua assinatura neles. Ele não é cego, Lucas me disse pelo telefone. Ele simplesmente não leu nada. Ele disse aos investigadores que confiava em Clara. Confiava. A palavra soava como uma piada cruel vindo de Lucas. Ele confiou nela, então a levou para a base. Confiou nela, então deu um contrato de 80 milhões. Confiou nela, então assinou sem olhar. Agora, aquela confiança custaria a ele sua patente e sua liberdade. O caso de Clara avançou rápido como prioridade. Ela enfrentava de 15 a 18 anos por traição e espionagem. Ela se revelou uma engrenagem numa máquina internacional de contrabando. Ela havia escolhido Santos especificamente como um alvo conveniente. Sabia que ele ainda tinha sentimentos por ela. Do começo ao fim, Tiago foi só uma chave usada para abrir uma porta. Uma chave que depois foi jogada fora. Uma semana depois, a advogada Dra Reis entregou os papéis do divórcio a Tiago. Ele estava na cela, sem visitas, sem ligações, mas documentos legais podiam ser entregues. Naquele dia, o coronel Mitchell me ligou. Senhora Ventura. Santos recebeu os papéis. A voz dele estava tensa. Ele reagiu muito emocionalmente. Disse que não vai assinar nada e exige te ver. Não temos nada para conversar. Diga a ele que todos os termos estão de acordo com a lei. Se ele não assinar voluntariamente, vou entrar na justiça. E ele já tem problemas suficientes com o tribunal militar. Ele deve usar a cabeça. Mitchell suspirou. Vou transmitir. Eu fiquei na varanda olhando para as altas árvores ipê no quintal. O vento farfalhava as folhas verdes. Passos soaram atrás de mim. Mamãe. Enzo abraçou minha perna. Quando vamos para a casa antiga da vovó? Eu me agachei e o peguei no colo. Vamos este fim de semana. A vovó sente sua falta. Mamãe, nós nunca mais vamos voltar para a casa do papai. Nunca. Eu o segurei perto. Vamos morar com a vovó e os tios agora. A mamãe nunca vai deixar ninguém te barrar de uma casa novamente. Enzo assentiu seriamente e sussurrou no meu ombro. Mamãe, não chore. Mas eu não estava chorando. Desde aquele dia não houve mais lágrimas. Uma semana depois, Tiago assinou os papéis do divórcio. A Dra Reis me trouxe o acordo com a assinatura torta e pressionada forte de Tiago em cada página. Ele pediu para ver o filho. Ela disse, eu disse a ele que você tem guarda exclusiva e as visitas serão arranjadas separadamente. Além de estar em detenção, ele objetivamente não pode ver. Ló. Quanto à mudança do sobrenome de Enzo, tudo também está pronto. Os advogados do seu irmão mais velho agilizaram tudo. Em um mês, ele será oficialmente um Ventura. Quando o caso de Clara foi a julgamento, a mãe de Tiago me ligou. A voz dela era como lixa. Ela implorou para eu poupar Tiago pelo bem do filho. Senhora Santos, eu respondi, eu não o prendi e não abri processo contra ele. O Estado está fazendo isso. A mulher que ele levou para uma instalação segura se revelou uma espiã. Eu forcei ele a falsificar documentos? Silêncio na linha. Quanto às dívidas da empresa de vocês com a corporação Ventura, isso é negócio. Mesmo sem a situação atual, nós os responsabilizaríamos pelo contrato falhado. Você é sem coração. Ela chorou. Fomos cegos ao te deixar entrar na nossa família. Senhora Santos, seu filho foi de fato cego, mas não foi cego para mim. Ele não conseguiu distinguir entre quem genuinamente o amava e quem só o usava. Ele foi cego por todos esses 4 anos. Eu desliguei e adicionei o número dela à lista de bloqueio. 3 meses depois, o vento de outono trouxe o cheiro de folhas caídas. Eu dirigia para a antiga fazenda da família no interior. Ana estava ao meu lado no banco de trás. Enzo estava na cadeirinha com um dinossauro de brinquedo. Lira, tem notícia. Ana disse que o veredito saiu para Mendes. 18 anos em prisão de segurança máxima com confisco de bens. Os advogados dela vão apelar, mas não há chance zero. A Polícia Federal fez um trabalho limpo. 18 anos. Eu repeti mentalmente e perguntei, e Tiago, a decisão do Tribunal Militar o destituiu da patente, dispensado com desonra das Forças Armadas sem indenização. Ele deu 16 anos ao Exército e saiu em desgraça. Ninguém nem veio se despedir. Nós entramos na entrada da antiga fazenda. Eu desliguei o motor, mas não saí imediatamente. Lira, Ana começou. Eu não estou triste. Ana, minha irmã cobriu minha mão com a dela.
Eu sei. Mamãe nos esperava na varanda com um suéter de lã aconchegante. Ao ver o carro, sorriu. Enzo pulou e correu para ela. Vovó, vovó. A casa cheirava a assado caseiro e frango assado. Enquanto Enzo brincava com um conjunto de construção, eu saí para o quintal dos fundos. O velho carvalho que eu subia quando criança estava lá. Embaixo dele estava a cadeira de vime do meu pai. Eu me sentei nela, virando o rosto para o sol de outono. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Nicolau. O conselho da Corporação Ventura aprovou a reorganização. Seus 15% das ações agora estão oficialmente sob sua gestão. Documentos estão no seu e-mail. Bem-vinda de volta, Lira Ventura. Depois uma mensagem de Lucas. Ordem sobre Tiago Santos foi distribuída para todas as unidades do corpo. O caso do anel de espionagem de Clara Mendes foi fechado com sucesso. A Polícia Federal expressou gratidão à família Ventura. Se o pai estivesse vivo, ele ficaria orgulhoso. Eu li a mensagem várias vezes. Depois encontrei William Santos, o pai de Tiago, nos meus contatos e enviei uma mensagem curta. Senhor Santos, de acordo com o acordo de 3 anos atrás, a Corporação Ventura está iniciando a tomada dos ativos da sua empresa. Por favor, providencie a transferência de assuntos em 30 dias. Caso contrário, prosseguiremos com a cobrança forçada. Enviar. Eu me recostei na cadeira e fechei os olhos. O vento de outono farfalhava na copa do velho carvalho. Passos. Mamãe. Enzo deitou a cabeça no meu colo. A vovó disse que está na hora de comer. Eu o peguei no colo. Enzo, a partir de hoje, seu sobrenome é Ventura. Enzo inclinou a cabeça, pensou por um momento e perguntou: e a mamãe é Ventura? E a vovó é Ventura? E o tio Lucas? Somos todos Ventura. Sim, eu beijei sua testa. Somos todos da família Ventura. Enzo riu feliz, mostrando 2 dentes novos, pulou e correu para dentro da casa. Vovó, eu sou um Ventura agora. O telefone vibrou novamente. Uma mensagem de um número desconhecido. Lira, é Clara Mendes. Estou escrevendo para você da prisão. Eu sei que você não vai me perdoar, mas quero dizer uma coisa. O Ti não sabia nada sobre o contrabando de tecnologia. Ele só confiou demais em mim. Ele foi um idiota cego e toda a culpa é minha. O único erro dele foi me encontrar. Eu li a mensagem e deletei. Não, o único erro de Tiago Santos não foi encontrar Clara. O erro dele foi que, casado comigo, ele manteve outra mulher no coração. O erro dele foi que ele ficou em silêncio quando a família precisava de proteção. O erro dele foi que ele jogou a esposa e o filho para fora por causa de uma amiga. Clara nunca entenderia isso. Talvez nem o próprio Tiago entendesse, mas eu não precisava mais da compreensão deles. Quando entrei na sala de jantar, assado fumegante com cenouras, frango assado com maçãs e purê de batatas cremoso estavam na mesa. Minha irmã Ana servia vinho tinto. Nicolau e Lucas discutiam algo junto à janela, mas quando me viram, levantaram os copos. Bem-vinda de volta, Lira Ventura, Nicolau disse. Lucas sorriu e deu um tapinha na cadeira ao lado dele. Sente aqui. Enzo já devorava uma coxa de frango, o nariz sujo de molho. Esta era a minha família. Estes eram os Ventura. Comam antes que esfrie, mamãe disse, pegando a colher. Ana de repente largou o garfo. A propósito, Lira, a mãe de Tiago, tentou me contatar hoje. Ela queria ver Enzo. Eu disse a ela que Enzo é um Ventura agora e não tem relação com os Santos. Ela pode processar por um cronograma de visitas se tiver coragem. Boa decisão, Nicolau comentou casualmente. Lucas estava em silêncio, mas olhou para mim interrogativamente. Devemos pressionar mais? Eu balancei a cabeça. Basta. Tiago perdeu a patente, a carreira, a família e o filho. De um comandante promissor, virou um fracassado dispensado com desonra. Isso basta pelo resto da vida dele. O almoço terminou por volta das 3 da tarde. Os irmãos foram os primeiros a sair. No portão, Lucas se virou para mim. Lira, o pai me disse uma coisa antes de morrer. De todos os filhos, ele se preocupava mais com você. Você era a caçula. Ele tinha medo de que você se machucasse. Ele olhou para mim com um sorriso. Agora acho que o pai pode descansar em paz. Ele entrou no SUV escuro de General. O motor ronronou e o carro desapareceu na curva. Minha irmã Ana saiu na varanda. Vamos entrar. Está esfriando.
Obrigada, Ana. Ela bagunçou meu cabelo. Não mencione. Vá em frente. Eu olhei para cima. O céu de outono estava alto e azul. Meu telefone apitou no bolso do casaco. Uma notificação do banco. Depósito de dividendos das ações da Corporação Ventura. O valor era substancial. Eu coloquei o telefone no bolso e entrei. A sala estava quente, banhada em luz amarela. Enzo brincava com um dinossauro novo e correu para mim com uma risada. Ana ria no sofá com uma taça de vinho. Mamãe se agitava na cozinha. E do lado de fora da janela, no crepúsculo de outono, o velho carvalho estava forte e confiável, suas raízes correndo profundas na terra, assim como os Ventura.